Bom dia. Bom dia. Não, vocês estão comendo. Bom dia. Bom dia. Agora tem mais energia. Essa é a sexta marca de uma igreja saudável, né, que nós vamos estudar, membresia. E eu acho importante a gente recapitular o que veio aí atrás, né? Tudo aquilo que nós já estudamos e que você pode aprender, se você quiser. Os vídeos estão aí disponíveis. Você pode correr atrás, ver, rever, enfim. As marcas até aqui. Vamos lá. Qual que é a primeira marca? Evangelho. Não. Pregação expositiva. Primeira marca, pregação expositiva. A importância da palavra bem explicada, aplicada, dentro do seu contexto, alimentando a igreja. Segunda marca, teologia bíblica pode ser entendida como uma teologia saudável, uma teologia coerente com a Bíblia. Existem teologias que não são coerentes com a Bíblia? Sim. Todo mundo é teólogo, todo mundo tem algum conceito sobre Deus, elabora, elucubra, inventa. Alguns inventam muito. Terceira marca, agora sim, olha. Evangelho. A importância de um entendimento bíblico do Evangelho. Quarta, se a gente não souber o que é o Evangelho, não souber o que é alguém convertido, a gente não vai saber o que é igreja. Não tem jeito. E a quinta marca, se você não entender o Evangelho, não souber o que é um convertido e não se envolver nessa obra, fica difícil entender o que é a igreja. Então, é importante que a gente entenda que essas características não são todas, mas elas estão conectadas de uma forma simbiótica. Para que haja vida mútua, é importante que uma esteja conectada com a outra e todas produzam vida, se conectem. É lógico que vão ter igrejas, como toda igreja tem, que vão ser mais fortes num ponto, mais fracas no outro, mas todos esses pontos precisam ser vislumbrados. É necessário que tudo seja exercitado. E às vezes uma igreja que é mais forte num ponto, passa por mudanças, chegam pessoas, perdem pessoas, se tornam mais forte em outro ponto e é a dinâmica da vida, a igreja é orgânica. Mas hoje nós vamos falar sobre membresia. E eu queria aqui, brevemente, em 3 minutos, ouvir de vocês o que te impactou até aqui. Palavras ou sentenças curtas. O que te impactou até aqui do que você está estudando de igreja? Vamos lá. Ou nada te impacta mais? Nada me surpreende mais na vida, tô nem aí pra nada. O que mais? O que você aprendeu? O que te impactou? O que você gostou? O que te corrigiu? Vamos lá. Até agora. Vamos lá, gente. Trabalha a memória. Tá cedo, mas... Para mim foi a terceira marca, o Evangelho, porque é o começo de tudo, né? Se não houvesse o Evangelho, nós não estaríamos aqui, não teria igreja. Isso. O que mais? E como te impactou? Por que te impactou? É o começo de tudo, tá? Mas por que te impactou pessoalmente? Me moveu a conhecer mais, Beleza. também amar mais a igreja. O que mais? E aí, Laís? Quando teve uma aula que foi falado que todo cristão é um teólogo. E acho que isso traz é um privilégio, falar, poxa, eu sou um teólogo, uma teóloga, mas também uma responsabilidade, né? Saber que, como você como argumento de autoridade para aquilo que você fala sobre a Bíblia, traz um grande peso no sentido de estudar de fato e ter coerência com aquilo que você estuda e vive. Então te trouxe uma responsabilidade. E aí, Carol? Não, eu estava até procurando uma lição que eu lembro que ele colocou, ele destrinchou o assunto, né, em vários pontos, e ele falou, eu acho que foi na evangelização, que deve ser objetivo.
famoso e aí, né? Que as pessoas perdem. E aí? E aí você acha que isso te deu mais clareza, mais recurso para poder pregar o evangelho? Finaliza, né? Tem a conclusão da história. Beleza. E aí, João? O que te impactou? O que mais? Suspeito pra falar, né? Eu dou aula, né? Ah, mas pode ser que não foi a sua aula que te impactou, foi a outra, uma frase. Ou pode ser que foi a sua, mas o que te impactou? Ou está te impactando? Fala assim, não, isso daí vale compartilhar. Eu gostei muito da aula de evangelização, porque acho que é um dos temas que a gente faz, sabe? A importância, acho que nem ela falou de objetivo, né? Mas do modo como ele trata de, tipo, é um reflexo da sua vida natural com Deus, sabe? Isso. Então não é como se a evangelização fosse algo involuntário que eu devo fazer. Desconectado do resto. Ou em prol dos outros. Tipo ação social, né? Exatamente. Deixa eu ir ali doar minha cesta, deixa eu evangelizar. Mas não fazer um pecado e a gente tem que fazer por amor a Deus. Então vai ser algo refletido no seu relacionamento com Deus. Beleza. Mas alguém quer falar alguma coisa até aqui que te impactou, motivou, desafiou, corrigiu? A questão da pregação expositiva, que você falou, eu estou olhando aqui, que a gente tem que considerar bem o que ele vai falar, sabe? Antes de tomar cuidado com esses falsos teólogos, essas teologias que a gente vê, que prega qualquer coisa, mas não prega nada. Fala muito, mas não fala nada. Isso. Beleza. É importante fazer uma autoanálise para saber como é que vocês estão até aqui. O que está valendo, onde está valendo, o que precisa ser aplicado na vida, o que já está sendo aplicado na vida. Por quê? Porque senão o conhecimento se perde. Aí muito se fala, muito se ouve, pouco se aprende. Beleza? Então lembre disso, tente trazer para a realidade da sua vida. Vamos orar? Vou pedir para o Joel orar por nós e aí a gente começa. Senhor, mais uma vez pela presença, gostaria de agradecer pelo dia, agradecer pela oportunidade de estar aqui reunido, podendo aprender mais de Ti, podendo compartilhar de Ti, Amém. podendo escutar. Seja uma oportunidade muito boa, que a gente saia diferente, que a gente pense bastante, que a gente aplique no nosso dia e tenha a oportunidade de praticar o Pai, conversando com outras pessoas e mostrar o teu amor cada vez mais. Amém. Eu peço que o culto agora seja uma bênção, o culto de manhã, o culto da noite também, nosso dia, o Pai, colocado dentro de Ti, e que a gente tenha a mente em Ti, tudo que a gente faz. Amém. Amém. Beleza. Então, membresia, alguém lê, por favor. Como vocês sabem, eu sou dinâmico, não gosto de perda de tempo, então, quando eu pedir para alguém ler, leia, não se constrange. A membresia na igreja é uma relação formal entre a igreja e o cristão, caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado do Cristo, por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado, sob os cuidados da igreja. Isso. Então vamos lá. Relação formal. Relação formal significa que ela não é espontânea, não é automática, não é mágica. Uma relação formal, ela precisa ser formalizada porque ela precisa ser esclarecida, ela precisa ser transparente, ela precisa ser acordada. Funciona para você? Tá claro isso? Tá claro para você? Beleza? Então, vamos embora. Se não é uma relação formal, não há um compromisso. Tudo que é formal tem compromisso. Casamento, casamento. Não estou falando amaziar, como as pessoas dão um jeitinho. Até isso tem alguns compromissos, mas casamento, a membresia da igreja, existe compromisso, existe um processo, existe clareza de responsabilidades, o trabalho, uma relação de prestação de serviço, até uma amizade. Talvez você tenha grandes problemas com as suas amizades porque não há clareza do que é amizade, de quais são os compromissos de cada um, o que esperar, o que fazer. Então, jogando por baixo, todas as relações são mediadas por algum tipo de compromisso. E o que não tem nenhuma formalização, acaba se perdendo. É aquele negócio, cachorro que tem 2, 3 donos, ou vai morrer de tanto comer, ou vai passar fome. Então é importante que a gente entenda que a membresia da igreja é uma relação formal,
claramente estabelecida. Ela começa de alguma forma, ela se mantém de alguma forma e ela pode ser encerrada por alguns ou outros motivos. E isso precisa estar claro para os dois lados. Você não entra, assina um contrato sem saber o que está lá e de repente descobre que está tudo errado o que você faz. Não, é uma relação formal e clara. Mas perceba que é entre a igreja e o cristão e ela é caracterizada, ou seja, tem que acontecer. A característica de membresia é ter isso. Se você dá chilique de a igreja ser o meio de confirmação da sua fé, você já foi cooptado pela visão do mundo, que é individualista, que é imatura, que acha que não ter compromisso é melhor do que ter compromisso. Porque quando eu não tenho, eu estou aberto a tudo. E quando eu tenho compromisso, eu estou limitado a uma ou algumas coisas. Então você precisa dar um passo atrás e entender o que é o Evangelho, assistir de novo o Evangelho, assistir de novo a evangelização e assistir de novo a terceira marca, que vem antes de evangelização, conversão. A quarta marca, na verdade. Conversão. Você precisa voltar e fazer o caminho de volta. E voltar para cá, né? Concluir o processo, não é parar no meio do caminho, é ir e voltar. Por quê? Quando você entende as três coisas, você percebe que é uma preparação para entrar numa família. Existe um processo internamente ao seu redor que te coloca em algum lugar, que te coloca em alguma posição. Então essa confirmação por parte da igreja é: você é cristão? A igreja que você faz parte precisa atestar isso. Você e eu não temos condição para nos autoatestarmos e ser o único ponto. Não, eu digo que eu sou crente. Com base em quê? Em mim. Na minha interpretação. Não, por isso que você não se batiza. Várias vezes eu corrijo as pessoas, né? Quando eu me batizei, não, você não se batizou. Você é batizado. Assim como você não nasce, você é nascido, mas aí já é outra explicação, já é mais complicado. Mas você não tem autoridade para se autobatizar. É a igreja que te batiza. Você já percebeu isso? A autoridade de quem batiza é delegada por uma igreja, que é delegada por um Deus. O nosso Deus trino, que está na Bíblia, delega a autoridade à igreja. A igreja se organiza, dá autoridade para líderes, pessoas que são vocacionadas, para que cumpram algumas das atividades que o próprio Cristo deu à igreja. Batizar é uma delas. Então, você não se batiza, você é batizado. Você não pode auto-cear sozinho, porque a ceia é algo dado ao corpo. Então ela pressupõe comunhão, pressupõe envolvimento de pessoas. Entende como a confirmação é importante? A gente vive numa geração que tem chilique a compromissos, tem alergia. Mas é a nossa vida de igreja. Você espera dos outros compromisso para com você. E mesmo que você não seja membro da igreja, você espera um certo padrão, você espera um certo cuidado. Aí quando você se torna membro, às vezes a gente fica meio sem vergonha, né? Aí vai descambando, não precisa tanto e tal. Mas todos nós esperamos que as pessoas levem a sério essa confirmação. Por outro lado, essa confirmação ela não é por opinião de algum, é com uma supervisão. Ou seja, se aproxima, conhece, se envolve e confirma. Não é eu confirmo sem conhecer e continuo não conhecendo e não estou nem aí para você, mas beleza. Você falou que Jesus entrou no seu coração, a gente quer números, tudo certo. Não é isso. Nossa igreja não é assim. E se na sua cabeça você passou por lugares e tem essa expectativa, você precisa trabalhar porque esse processo de desconstrução vai ter que acontecer. Nós não estamos desesperados por membros. Vai ter a primeira aula da classe de integração. 13 pessoas aqui. Uma das coisas que eu faço questão de falar é: você percebeu que a gente não tem nenhum carro de som aí, nenhuma placa? Estamos desesperados por pessoas, venham. Essa é a coisa mais importante que nós podemos fazer? Não há. Porque nós não estamos desesperados por números. Mas nós estamos comprometidos com pregar o Evangelho e cuidar de todas as pessoas que Deus trouxer. Isso é muito diferente de estar desesperados por números. E a Laís, que fez a classe em 2020,
2020, a Carol fez 2020 também, só que em outro momento. Joel fez ano passado, 2021. Vocês ouviram eu falando isso. Talvez você não lembre, mas vocês ouviram eu falando isso. Quem é mais velho não fez a nova classe de integração, então não sabe. Mas isso é muito importante para quê? Para que a pessoa entenda que ela não precisa carregar o foco de ser a esperança da igreja. Ela não é, Jesus é. Ao mesmo tempo, para ela entender que ela só é mais uma dentro de uma família. E isso é bom. Porque tem pessoas que se sentem perseguidas o tempo todo. Parece que ela está num holofote. Tudo que acontece é sobre ela. E não é. E aí a gente deixa ela tranquila. Se você quiser esperar, se você tiver coisas para resolver, fique à vontade. Nós não estamos desesperados para te mandar para dentro e te dar um monte de responsabilidade. Não. No tempo de Deus a coisa vai acontecendo. Por quê? Porque é necessária uma supervisão do discipulado. O que é esse discipulado? É o seguir a Cristo. Nós supervisionamos uns aos outros. Aqui não é uma supervisão de meia dúzia de homens que não tem contato com todo mundo. Mas nós nos supervisionamos. Como? Enquanto convivemos. Como a gente convive como igreja aqui? Em Nova Aliança. Vocês não convivem? GP. O que mais? Celebração coletiva. Discipulados que vão acontecendo naturalmente, ou aconselhamentos que são direcionados, que você busca ou que acontece, enfim. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou supervisionando aquilo que vocês falam e vocês estão supervisionando, eu espero, aquilo que eu falo. É mútuo. Entende como existem inúmeras situações formais e informais? E precisam ter as duas para que a gente conviva. E existem aquelas coisas que são espontâneas. Você decide ir lá e tomar um café com alguém. Outro dia eu fui lá e falei, Oliver, vou almoçar com você. Aí a gente foi e almoçou lá perto do trabalho dele. Só que essas coisas, elas são parte de um todo, de cuidado mútuo, supervisão mútua, para que ninguém se perca. Para que a gente veja um ao outro, olhe bem nos olhos um do outro e fale, ei, você é crente, você está dando frutos de um crente. E eu me alegro ao ver isso. Não é só para ver o que está errado e querer criticar. Não, é buscar bons frutos que vão me encorajar. E aí eu verbalizo encorajando, continua, é isso mesmo. Mas se tiverem maus frutos, a gente precisa conversar e falar, ó, você está errando nisso, por causa disso, vamos orar, vamos conversar, vamos dar tempo, enfim. Aí a palavra que todo mundo tem medo, né? Principalmente as mulheres do nosso tempo. Submissão do cristão. O que é submissão, gente? Vamos lá. Vou jogar para vocês a resposta. O que é submissão biblicamente? Biblicamente, viu? Se entregar a alguém. Se entregar a alguém. Filosófico, né? Entregar a alguém. É bonito. O que mais? Na prática aí, vamos lá. O que é essa submissão? Debaixo do mesmo objetivo e missão que a pessoa se submete. Exatamente. Você compartilha de convicções, de objetivos, de uma vida. E se submete nisso. Mas e quando os objetivos mudam? Quando o meu objetivo pessoal destoa do todo? Como é que é a submissão nesse caso? Quando eu quero ir para lá e o grupo, a família quer ir para cá. Como que a submissão se manifesta? Depende de quem estiver vivendo biblicamente, se é o grupo ou se é a pessoa. Se o grupo é antibíblico, essa pessoa biblicamente ela não precisa submeter a antibíblicos. E aí o que ela faz? Eu acho que a primeira situação, biblicamente falando, é exortar essas pessoas, chama essas pessoas e expõe. Isso é submissão também. É submissão aos compromissos bíblicos. Submissão não é só ouvir e aceitar, porque existe uma série de compromissos. Quando eu me submeto à autoridade maior de Deus, corrigindo um grupo, líderes, uma família,
que está fora do parâmetro bíblico, eu estou me submetendo ainda. Eu estou me submetendo ao nosso compromisso. E quando é o inverso? Acho que você expressa a sua vontade para que haja um alinhamento. Precisa ter essa comunicação do que você está destoando, mas escolhe abrir mão da sua vontade para submeter à vontade que é correta. Ou a vontade da maioria, que no caso, como eu não detenho o monopólio do Espírito Santo, e eu entendo que todos os crentes são habitados pelo Espírito, talvez aquilo que eu estou vendo nesse momento do meu jeito não é o melhor para todo mundo. Não é que está errado, pode estar errado. Mas e quando não está errado? São simples formas de seguir. Não é porque eu pensei que tem que ser do meu jeito. Inclusive quando eu sou líder, quando eu sou marido, pai, mãe, tem gente que esquece isso, as relações, e acha que a relação de autoridade é um livre acesso para fazer o que quer e dane-se, os outros têm que se submeter. Mas biblicamente não é assim, é necessário sabedoria. E é necessário alinhamento, porque tem coisa que não está errado. Sua vontade não está acima da palavra e do bem da família. Simples. Colocando assim fica diferente, né? Submissão à igreja. Sua vontade não está acima da palavra, sua vontade não está acima do bem da família. E para viver seu discipulado, sobre os cuidados. Você, vou falar bem pessoalmente, você precisa se deixar ser cuidado. Beleza? Tá claro? A igreja precisa cuidar de você e você precisa se deixar ser cuidado. Se um dos dois não entende, aí dá errado. A igreja tem a responsabilidade de cuidar de pessoas e não só um líder tem responsabilidade. Então, basicamente, membresia é muito mais complexo do que assinar um papelzinho e fazer uma classinha, sendo irônico aqui, e fazer parte de uma igreja do jeito que eu quero, na forma que eu quero, quando eu quero. Vocês perceberam que isso é muito mais sério, demanda muito mais responsabilidade. Então, no nosso tempo, a gente tem algumas mentalidades, não vou dizer ideologias em si, porque é uma mentalidade meio que compartilhada por todos nós. Nós somos fruto do nosso tempo. Se você é aquela pessoa que vê filme antigo e tal, ou lê algum romance da Jane Austen, fica, ai, eu tô do tempo errado. Não, você não tá, Deus não errou. Você só tá rejeitando as coisas que você não gosta de hoje. Mas você é desse tempo, é influenciado e pensa nesse tempo. Então vamos lá, o individualismo. O que é o individualismo? É aquela pessoa que pensa só em si, que não quer se preocupar com ao redor, sabe? Isso. É pensar em você acima dos outros e independente dos outros. Acabou. O individualista, ele é aquele que foca no indivíduo. E qual é o indivíduo mais importante para mim? Eu. Vocês queriam falar Jesus, né? O pessoal quer espiritualizar. Não, o indivíduo mais importante para você, via de regra, naturalmente, é você. O processo de transformação onde Jesus vai se tornando mais importante envolve a santificação, mas não é instantâneo. Consumismo. Qual que é a mentalidade do consumismo? Em essência, Ser servido. eu quero que os outros me sirvam. Eu não quero priorizar os outros, eu quero ser priorizado. Eu não quero trazer o bolo, mas eu quero que haja bolo. Enquanto tem gente trazendo bolo, não tem problema nenhum. Mas quando eu chegar aqui e não tiver bolo, eu vou falar, peraí, por que não tem PowerPoint? Por que? Cadê? Porque eu já estou acostumado a ser servido. É diferente da pessoa que fala, aconteceu alguma coisa, precisa de ajuda, e se dispõe, do que reclama, do que quer ser servido o tempo todo. E a fobia a comprometimento. Isso daí eu já comecei a falar, mas é aquela ideia. Eu quero me manter aberto para as minhas oportunidades. Então por isso que tem gente que namora aí 10, 15 anos, e gente de igreja também, viu? Já estou deixando meu posicionamento pelo meu tom de voz bem claro. Gente que namora 10, 15 anos, quer ter todos os benefícios, mas não quer ter responsabilidade. Então essa fobia a comprometimento, ela mata os relacionamentos. Não, você tem que investir.
E um grande problema disso, você nunca amadurece, você nunca se torna um cuidador quando você faz isso. Você é sempre a pessoa que precisa de cuidados, você é sempre a vítima, é sempre aquele que é frágil. E essa fobia, ela te desprepara, ela te deforma, ela não te forma e nem te transforma, como a Bíblia diz. E fazer tudo para atrair gente. Fazer tudo para atrair gente significa fazer aquilo que o mundo faz para que as pessoas vejam identificação no que elas já fazem e falem: ei, a gente tem essa versão na igreja também. A gente troca os palavrões por um termo ou outro, a gente ignora uma coisa ou outra aqui e segue o jogo. E todas as igrejas são tentadas a fazer isso. Qual é o ministério que há mais tentação de se fazer isso? Ministério de jovens, música, o que mais? O ministério que é mais tentado parece o de jovens, mas tem muitas igrejas que não tem ministério de jovens. Inclusive, gente, a igreja não precisa ter ministério de jovens. Ela escolhe ter. Não é uma necessidade vital, mas ensino e música tem que ter. E na cabeça de cada um existem mecanismos que não estão, às vezes, presos à palavra, que a pessoa escolhe pensando que tal igreja está tocando, tal igreja é cheia de gente, vamos trazer para a nossa igreja. A pessoa já foi vendida a ideias erradas. Ela quer fazer para atrair ou agradar pessoas em detrimento do conteúdo. Agora, aqui o Ministério de Jovens, com crianças, com homens, mulheres, todos nós estamos correndo esse risco. Só que os desdobramentos de você perder o púlpito e perder o ensino são devastadores e maiores, porque atinge toda a igreja. Porque se você deforma a mente de um jovem com ideias erradas e ele tem pais bíblicos bem alimentados e tem um relacionamento de pai, ele vai conversar com esse jovem, vai ouvir e vai instruí-lo. Agora, se você deforma a cabeça de todo mundo, as pessoas vão perder o centro, a noção, e não vão nem conseguir se corrigir. Então, o sentimento de querer atrair pessoas, ele é um sentimento que pode pegar qualquer um em qualquer ministério por várias formas e motivos. Mas é engraçado como a gente tem algumas expectativas sobre os jovens, e a Laís falou exatamente o sentimento, né? Quando precisa fazer alguma coisa na igreja, nunca fala, vamos chamar os homens da igreja. Eu ouvi várias vezes essa semana, não, procura uns jovens aí. Que jovens? Nunca são os meus filhos, nunca sou eu, é sempre um grupo indefinido chamado os jovens. O que significa o jovem? A força motriz, que eu não necessariamente conheço, não sei chamar pelo nome, mas eu tenho expectativa que eles façam. Isso é o contrário, é a visão consumista de pessoas mais velhas que já estão há anos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê os homens da igreja chamados a servir e morrer. A gente vê as mulheres mais velhas chamadas a cuidar das mais novas. Não simplesmente os jovens. Joga para os jovens. Então percebe como a gente já faz parte de uma cultura que é afetada por isso. Mudar a cultura demanda trabalho de todos nós. E colocar os jovens para trabalhar, claro. Você acha que a igreja é uma instituição? Quem acha que a igreja é uma instituição, levanta a mão. Só você, Laís? Instituição. Conjunto de regras e normas estabelecidas para a satisfação de interesses coletivos. O Estado, o Congresso, uma fundação são instituições. Organização pública ou privada que busca resolver a necessidade de uma sociedade ou comunidade. Vocês acham que a igreja é uma instituição? Então, quem acha, levanta a mão. Quem, os contrários. E quem não tá nem aí, lava o rosto, acorda, pensa na vida, se envolve. A igreja é uma instituição porque ela possui todas as características de uma instituição. A igreja é só uma instituição?
a importância da clareza dos termos. Quando eu digo a igreja é só uma instituição, eu estou equiparando ela a todas as outras. Mas quando eu pergunto a igreja é uma instituição, naquilo que ela tem por natureza e estrutura, ela é comparada às outras. Existem inúmeras instituições que têm palestras, cursos, as pessoas se reúnem com regularidade, contribuem, elas creem em um bem comum, elas têm uma declaração que resume aquilo que elas creem. Se alguém sai daquilo, essa pessoa é excluída ou é tirada. Isso é uma instituição, gente. E não tem problema nenhum ser uma instituição. Só que a igreja é mais do que uma instituição. A igreja é uma instituição instituída, sem redundância, por quem? Por Deus ou por Cristo? Ou pelo Espírito Santo? Deus Trino aborda melhor, né? Pelo Deus Trino. Mas ela é planejada, Efésios 1-3 ali. Ela é planejada pelo Pai, ela é executada pelo Filho e ela é aplicada pelo Espírito. O Deus Trino cria a igreja, o Deus Trino planeja a igreja e ele faz a igreja acontecer. Então é importante que a gente entenda que a instituição ela tem regras, diretrizes, estrutura, clareza. No Brasil, né, é necessário que tenha CNPJ, tenha inúmeras coisas que respondem ao Estado o que nós somos. Não é bagunça, não é cada um faz o que quer. Não é juízes, gente. Juízes é mais complicado. E a gente viu os problemas daquilo tudo. Então vamos lá, a igreja é uma instituição, mas ela é mais do que uma instituição. Segundo, por que é problemático receber incrédulos na membresia da igreja? Se você já se choca com o termo incrédulo, você está muito sensível. Incrédulo, não crente, não salvo, não cristão, significa gente que hoje é inimiga de Deus. Pode se converter e a gente quer que pessoas se convertam? Claro, mas hoje, inimigos de Deus, pessoas que estão rejeitando a graça de Deus. Não tem três tipos de gente. Os incrédulos maus, aqueles que eu gosto e por isso eu não acho que eles vão ser inimigos de Deus, e os crentes bonzinhos que a gente faz parte. Não, existem pecadores arrependidos e pecadores que rejeitam arrependimento. Só tem dois tipos de gente. Quanto mais cedo você aprender e lidar com isso, melhor sua vida vai ficar. Vai te dar mais clareza nos relacionamentos. Então vamos lá, por que é problemático incrédulos na membresia da igreja? Porque é exigido algo que não tem ou não tem como fazer porque as pessoas que fazem nós? Porque é exigido algo que eles não têm e não tem como fazer por si. É injusto querer exigir deles aquilo que eles não têm e não têm como fazer. Pensando da nossa parte. O que mais? Certos valores, né? Eles não têm como terem os valores bíblicos porque o Espírito Santo não está neles. Não está santificando. Eles podem concordar, mas eles não podem comungar. Comunhão, compartilhar de, porque eles não têm. Uma coisa é eu gostar que você, sei lá, não jogue lixo no chão. Outra coisa é eu concordar com os seus motivos. O incrédulo ele não tem condição de concordar com os nossos motivos, porque ele não tem a mente renovada. Toda instituição tem que ter uma coesão mínima entre os membros, né? Se o incrédulo se identifica com uma igreja e ele fala algo, essa fala vai ser atribuída à instituição, à igreja. Sim, Então, ele é um representante dele. E um representante da igreja não pode ser alguém que não é igreja. Não pode, não faz sentido. Não... Quer dizer, acontece, mas não deveria. E vai causar problemas. Porque todos somos representantes de Cristo enquanto discípulos. Agora, se eu chamo alguém que não é discípulo de discípulo, eu estou criando um problema para o mundo que vai olhar e não vai perceber a distinção. O que é um crente? Eu entendo o evangelho que você diz, mas quando eu olho, eu não vejo clareza na prática. E muito disso é culpa nossa. O que mais? Acho que ele contamina a igreja. Acaba alterando a essência, né? Aos poucos.
Como, por exemplo? Sutilmente, às vezes ele traz uma ideia que alguns irmãos que não têm entendimento mais profundo vão deixar naquilo. O incrédulo, ele tem convicções. Não existe aquele negócio do incrédulo neutro. Ele vai ter contato com pelo menos uma pessoa uma vez por ano. Esse contato, ele não vai ser positivo. Aí você pode pensar, mas o crente pode evangelizá-lo, ele não precisa ser membro de igreja para isso. Às vezes é uma luta mostrar para o pessoal que nós devemos fazer o máximo para que a porta seja estreita na entrada da membresia, para que aquela pessoa de fato dependa da graça de Deus. Não seja fácil, assim, todo mundo é membro, todo mundo entra e dá opinião e a gente tem que ouvir e segue o jogo. Não existe certo e errado na prática. O que existe é a maioria de votos. Não. A igreja não é democrática. A igreja é teocrática. A vontade de Deus se manifesta através do povo de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Se a maioria estiver errada, a palavra tem que permanecer. Se a maioria estiver certa, naturalmente os relacionamentos e as atitudes vão ser coerentes com isso. Por isso que a entrada na membresia é tão importante. Se uma igreja de 300 membros, 100 são incrédulos, como você acha que as decisões vão acontecer? E a gente nem entrou na questão de se tornarem líderes por influência, por habilidades de fala, disso ou daquilo. A gente só está falando de fazer parte. Como essa pessoa vai votar, vai opinar, o que ela vai exigir dos outros. Entende como é complicado, como é difícil, como não deve acontecer? Acontece? Acontece? Vocês acham que tem pessoas não crentes que se tornam membros da igreja ou dessa igreja? O que vocês acham? Sim. Sim, gente. A gente não tem um medidor de cristianismo. Aí você passa assim, renovado, beleza. Nasceu de novo. Não existe. O que existe é uma profissão pública de fé, uma adesão ao compromisso e à doutrina da igreja e uma supervisão. Muitas vezes a pessoa entra com a profissão de fé, com a declaração de compromisso, e ela vive errado depois. Alguns que vivem errado são evangelizados e acabam se convertendo. Outros saem fora. Porque é uma das características da membresia da igreja. Tem gente que está dentro e tem gente que está fora. Alguém lê aí, por favor. Como o templo possui tijolos, um rebanho, ovelhas, uma vinha, ramos, e um corpo membros, em muitos sentidos, a membro da igreja começa quando Cristo nos salva e nos torna membros de seu corpo. Contudo, essa obra tem de expressar-se em uma igreja local. Nesse sentido, a membresia da igreja começa quando nos comprometemos com um corpo específico. Ser cristão significa estar unido a uma igreja. Beleza? Vou te dar mais um minuto para ler. Vou dar um minuto não sei quanto tempo passou. Como um templo possui tijolos, né? Um rebanho, ovelhas, uma vinha, ramos. Percebe que uma das características desse exemplo é que são iguais? É uma relação entre iguais? É gente da mesma natureza? Se você coloca um não tijolo, não sei qual o objeto, né? Você põe um sapato. Tijolo, cimento, sapato, cimento. A estrutura vai ficar igual? Sapato não faz a função do tijolo. Por isso que nós precisamos de pessoas regeneradas. A igreja é constituída do povo de Deus. Mesmo que a gente não consiga ser 100% efetivo, pela graça de Deus nós devemos ser sábios e fazer tudo o que nos cabe. Para quê? Para que nós tenhamos convicção ao dizer: essa pessoa foi salva por Cristo, e ela dá indícios de compreender e de disposição em obedecer. Disposição. Às vezes a pessoa não vai ter oportunidades no contexto que a gente vai ver se ela obedece ou não.
mas ela demonstra disposição, ela se submete a Deus, a palavra e aquilo que é dito, ela tem anseio por Deus, por cultuar, presença na vida da igreja, é uma das principais manifestações. Por que os não crentes não gostam de igrejas como a nossa, pelo menos? Por quê? Porque cobra compromisso, presença. Porque cobra compromisso. Beleza, o pessoal, a sociedade no geral já não quer mais compromisso. Cobra o que mais? Assiduidade, envolvimento. Você não vem a hora que você quer, porque você quer quando você precisa. E acima de tudo, o que ela vai ouvir aqui, querendo ou não? Ela vai ouvir a verdade da palavra de Deus. O que o incrédulo não quer é tudo isso. Aí eu digo, o que o crente quer? Isso. Se alguém se diz crente e não quer isso, e sistemática, continuadamente, continua rejeitando isso, a minha pergunta deve ser qual? Você é cristão? Será que essa pessoa é cristã? E essa pergunta deve ser feita para quem? Para ela. Não é para todo o círculo de relacionamentos dela. Primeiro você pode fazer para Deus, né? Deus, será que essa pessoa é cristã? Me ajude a entender, né? Deixa eu orar por ela, né? Vamos começar orando. Segundo, fulana, você percebe isso? Sim. Você concorda? Sim. Você percebe que você não está vivendo? Você não pode me julgar. Strike 1. Não, você não conhece meu coração. Então, strike 2. Se soltar o só Deus pode me julgar, aí tem problema. Se soltar essa, aí você já pode ter certeza. Pode não ter medidor de cristianismo, mas medidor de pecado é o só Deus pode me julgar. Sou dono do meu nariz, eu cuido da minha vida. Mas você percebe indícios claros, que é o contrário disso daqui. Quando Cristo nos salva, Ele nos coloca na família dele, no corpo dele, na vinha dele. Contudo, essa obra tem que expressar-se em uma igreja local. Por quê? Porque é quando faz sentido, é quando se corporifica. É igual eu falar que eu amo, mas eu não faço nada por você. Eu não tô nem aí pra você, eu não falo com você, mas eu falo que eu te amo. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Assim como não faz sentido eu falar que eu amo a um Cristo e chamar a família dele de hipócrita, de bando de ladrões, de bando de lobos, de falsos, de pessoa que só está interessada em dinheiro. Quando eu me indigno, que seja uma indignação contra aquilo que é o pecado e contra as falsas igrejas. Mas quando eu me volto para a verdadeira igreja que prega a palavra, prega o evangelho, eu preciso ter muito cuidado naquilo que eu penso, falo e defendo contra a igreja de Cristo. Ele morreu por ela. Então ser cristão significa estar unido a uma igreja. Quando a gente fala de salvação, tem muitas pessoas que creem em Cristo, que declaram isso abertamente, mas não fazem, nunca fizeram parte de uma igreja. Então, a salvação também está vinculada ao fato de pertencer à igreja, sabe? Às vezes esses limites são... Muito dela, sim. Para você ser salvo, você não precisa da igreja. Mas a igreja é a realidade dos salvos. O salvo quer estar na igreja, mas... Porque quem valida? Vamos pensar, eu professo crer em Cristo, com base em quê? Com base no evangelho da minha cabeça. Tá fora. Não, com base em quê? Com base no evangelho que eu fui evangelizado. Por quem? Por gente de igreja. Ora, se essas pessoas servem para te trazer o evangelho da salvação, por que você rejeita elas? Ah não, eu amo a Cristo, mas eu não... Peraí, quando diz eu amo a Cristo é rendição, é submissão. Você pega a sua opinião e joga na lata do lixo, pega de Cristo, porque dele serve, a sua não. Ponto. Salvação é isso.
Resgate é isso. Estava morto em delitos e pecados, Ele me deu vida por causa do grande amor com que nos amou. Logo, o que vem em Efésios 2? Somos um só povo. A barreira foi destruída. Gentios, judeus, o povo que é salvo é uma família, membros uns dos outros. Se eu quero os privilégios e não quero as responsabilidades, o que isso diz sobre mim, não sobre os outros? Como é que eu vou me auto-batizar? E aí entra numa questão mais tênue, mas os desigrejados formam algum tipo de igreja porque eles não conseguem, os que são de fato cristãos, eles podem ter várias falhas, mas eles não conseguem ficar sozinhos. O que eles vão fazer? Vão formar uma igreja que se adeque a eles. Eles vão ter encontros, talvez não tão regulares. Eles vão ter estudos da palavra, talvez não com critério doutrinário claro, transparente para todos. Eles vão buscar fazer boas obras, não de maneira coordenada e estruturada. Se eles fazem essas coisas, praticam o batismo, praticam a ceia do Senhor, eles são o que, gente? São o que? Eles querem ser uma igreja diferente. Aí eu vou só voltar para o Antigo Testamento. Mas na prática eles são igreja. E eles vão ter todos os problemas que eles criticam no sistema. Ou outros problemas. Na prática, o crente vai buscar uma igreja. Como é essa igreja, se ela é no padrão mais comum que a gente sabe ou não, não importa. Agora, o cara que rejeita, vive bem e não quer saber da igreja, ele não tem âncora, ele não tem critério para falar se ele é cristão ou não. Porque o que valida a fé dos cristãos? É a igreja. É a igreja onde o fruto do Espírito alimenta a todos. É na igreja, no contexto, onde nós somos exortados, ensinados. E Deus deu um para apóstolos e mestres, pastores, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, de forma que todo o corpo bem ajustado pelo auxílio de todas as juntas cresce. Para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Então há ventos de doutrina que podem levar. Então é um tema do momento já faz muitos anos, mas nós, inclusive vocês que são universitários ou gente que convive com gente mais jovem, precisa entender que esse chilique que a nova geração tem, e nem tão nova assim também, a compromisso, a ordem, nada mais é do que uma rejeição adolescente, de que eu não quero me submeter a ninguém. Mas aí eu me junto com pessoas parecidas comigo, crio regras e me submeto a essas regras. É uma igreja. Não tem como. O cristão ele vai viver alguma forma de igreja. Aí tem formas melhores e piores, né? Conforme nós olhamos biblicamente. Mas o cristão, ele está unido à igreja. Onde você ouve o evangelho? Constantemente. Onde as ordenanças são realizadas. E a gente precisa questionar a soberba de alguém que fala: eu quero os benefícios de Cristo, mas eu não quero compromisso com esse Cristo e com o povo dele. Porque quando eu não quero porque eu sou... Se eu não quero misturar com gente igual vocês, eu sou o quê? Eu sou melhor. Eu sou melhor que esses hipócritas que se reúnem todo domingo e cantam um monte de mentiras. Por isso eu não me reúno todo domingo. E se você se acha melhor, talvez o evangelho não te mudou. Então a membresia da igreja, ela corporifica o nosso compromisso com Cristo. Ela manifesta. E manifesta de uma forma que pode ser questionado, pode ser lapidado. Então vamos lá, todo mundo abre em Atos 2. Muita falação, pouca Bíblia, né? Agora a gente vai entrar na Bíblia de uma vez só. Se a gente tiver uma aula de capacitação bíblica que não abrir a Bíblia, gente, por favor, né? Por favor, criem, né, esse filtro, achem estranho. Pelo menos cita versículo na hora da aula. Fala, como diz a Bíblia aqui, fica aí uma dica para vocês.
Tava esperando alguém falar alguma coisa e tal, ninguém falou nada, então eu já tô falando para deixar vocês mais críticos. Vamos lá. Atos 2, 36 a 41. Eu vou ler aqui na NAA, você segue na sua tradução. Por que eu quero começar no 36? Porque a conclusão tem a ver com o que a Carol falou e o João falou. É a conclusão de uma pregação do Evangelho. É o e aí. O e aí para a pregação do Evangelho é a igreja. A resposta para as pessoas que aceitam a pregação do Evangelho é a igreja. É os próximos passos. Então vamos lá, Atos 2,36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Veredito. Isso é um pronunciamento real. O rei foi morto, ressuscitou, e saibam disso. Não importa como você se sente, não importa as suas dúvidas e a sua condição. Cristo é o Senhor. A igreja de Deus é por Cristo e em Cristo. Resposta. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Sentimento intenso. Aqui não está falando, o Espírito trabalhou neles, mas está implícito. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa é a postura de alguém que se arrependeu e que está ansioso. Não é assim, beleza, mas eu não quero saber de igreja, hein? Eu até aceito esse seu Jesus, mas não me cobra nada não. Essa não é a postura de alguém aberto ao Evangelho que foi convertido pelo Espírito. A postura de alguém que entendeu os seus pecados, se arrependeu e agora? O que eu faço? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Quem chama? Deus. Quem é o maior interessado na salvação de pessoas? Você? A nossa igreja? Um movimento missionário? Uma agência missionária? Não. Deus é o maior interessado na família dele. Tenha essa convicção. Quando você prega o Evangelho, biblicamente, com a motivação certa, debaixo de oração, independente das suas incapacidades de comunicar como você gostaria ou de clareza, você está agindo na obra de Deus. Deus é o maior interessado. Com muitas outras palavras, percebe que não é uma coisa de 5 minutos? Que às vezes as pessoas treinam a gente, não, você tem que conseguir compartilhar o Evangelho em 5 minutos. Meu, isso é grande demais. Na maior parte dos nossos relacionamentos, não é compartilhar o Evangelho em 5 minutos. Sabe, com muitas outras palavras, os exortava. Ele falava e os direcionava a se voltarem a Deus. Ele não só apresentou como um simpósio, uma ideia. A molécula X faz isso quando se junta a molécula Y, blá blá. Jesus é o Salvador. Não. Jesus é o Salvador e você que não é cristão, você que tem rejeitado, precisa se arrepender. Ele se torna a sua vida. É diferente. Pregar e exortar. Dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, ó que legal, nascimento da igreja ali. Já tinham 500 que viram Jesus ascender aos céus. Já havia uma igreja. Mas no 41, então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Eles se aceitaram e se submeteram a quem? A Pedro pessoalmente? Não. Eles se submeteram a Jesus. E eles naturalmente fizeram parte da igreja de Jesus. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos lá, gente, vamos pensar aqui. Vem comigo. Pedro batizou as 3.000 pessoas? É isso que o texto diz? Pedro pregou. Imagina batizar 3.000 pessoas, gente.
Isso daqui não é trabalho para uma pessoa só. Quem batizou essas pessoas? Provavelmente todos os discípulos. Vamos pensar, se forem 12. 11, né? 12, Matias. Ah, verdade. 12. 12 pessoas batizando 3.000. Dá quanto para cada um? Eu não sou de exatas, então você que é de exatas aí. Ou que só tem um celular, né? 12 para 3 mil. 3.000 dividido por 12. Cada um 250 pessoas para cada um. Vocês acham que quem batizou foi só os líderes? Não. Quem batizou? Tem outros. A igreja. Quem tem a autoridade dada por Deus? A igreja. Percebeu a beleza disso? A igreja recebendo a igreja recém-convertida. Se envolvendo, se alegrando, se mexendo. É a igreja recebendo a igreja. 3.000 pessoas não é pouco. Agora vamos lá no modo de resposta dessa igreja. Alguém... Ah não, ainda não. Verdade. É só no próximo slide, desculpa aí. Vou até o 41, só até aqui. Então qual que é o processo de membresia, né? A pessoa, ela aceita, ela recebe o evangelho, ela se submete ao batismo e aí ela entra na igreja. O batismo é o rito de entrada. É a sua confissão e a declaração da igreja. Sabe quando precisa de 2 assinaturas e lavrar no cartório? Fala, ó, esse documento é legítimo, não é cartinha da primeira, segunda série com um coraçãozinho. Isso é algo legítimo, é um documento, é verdade. Atestamos para os devidos fins que isso é verdade. Então a entrada na igreja, ela passa por um processo. E o processo começa com o evangelho. Diferente da mentalidade de algumas pessoas, existe um modelo de igreja que está em declínio, graças a Deus, chamado seeker sensitive. Sensível ao que busca. Significa o quê? A gente vai fazer um monte de atividades aqui para aqueles que são um pouco interessados em igreja virem, se sentirem à vontade, amados, acolhidos. Zero evangelho. Nada de pecado, nada de arrependimento, nada de compromisso. Aí quando eles estiverem se sentindo bem como membros, aí a gente começa a falar do evangelho. Qual é o problema disso? Exatamente. É isso. Entendeu? É exatamente isso. Tá tudo errado. Você começa tratando como um neutro, um inimigo de Deus que precisa se arrepender. A igreja não tem que ser agradável para quem é inimigo de Deus, quer continuar inimigo de Deus e a gente se constranger de pregar o evangelho. Isso é nos anular. A igreja vai ser incômoda para aqueles que rejeitam Deus e continuam vindo. Vai ser tão incômoda que a mensagem ou transforma a pessoa ou ela sai fora. Não tem meio termo. Ou a pessoa vai se arrepender e crer e vai amar esse Jesus, ou ela vai falar, não aguento mais esse povo. A gente não tem que moldar a igreja aos sensíveis, aos interessados. Não vamos falar disso não, né? Ah, pecado não, deixar isso não. Cuidado. O que a gente vê na Bíblia não é nada disso. Só que a gente tem, no versículo 42 a 44, uma definição interessante do que é a vida de igreja. E aí a gente vai voltar lá. Alguém? 42 a 44? Isso. Todos se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Isso. Entrou na igreja, já foi batizado, creu no evangelho e tal. Essa pessoa vem do jeito que ela estava, com os hábitos, com a mentalidade que ela estava, ela foi renovada pelo Espírito, mas não tem upload de vida santificada que do nada a pessoa já vira, né, consciente de todos os seus pecados, todas as práticas, como cuidar de crianças, de finanças, de si. Não. Aí é onde começa a vida de igreja.
Primeiro precisa de doutrina, verdade bíblica aplicada. Mas a doutrina, ela é conectada com a comunhão, via de regra na Bíblia, ela tem o conceito amplo, estarmos reunidos, mas muitas vezes ela significa a ceia. Ceia é a mesa do Senhor. Sabe aquela ceia de final de ano que você faz com a sua família, ou você é a pessoa que não quer saber, sua família faz, você não vai? Aquela ceia que tem aquele valor simbólico, seja no Natal, no aniversário de uma avó, ou que talvez não existe mais e tal, aquela ceia que meio que caracteriza a família, junta todo mundo, ela é uma cópia desse conceito aqui, de comunhão da família, do momento da família. Então a ceia precisa ser mais benquista por nós, mais valorizada. A ceia é a refeição do povo de Deus. Tudo bem que hoje a gente come o pãozinho, toma o suquinho lá e tal, o negócio era um pouco mais abrangente antes, mas no nosso coração precisa ter claro isso. A comunhão e a ceia do Senhor não são opcionais, elas são para o povo de Deus. E em todo esse tempo, enquanto está sendo doutrinado, está vivendo comunhão, a gente precisa de... Isso é a vida do crente. Era a vida dos 3.000 recém-convertidos, com mais o pessoal que já estava lá. Doutrina, comunhão, vida comunitária, né? E orações. E temor, sinais eram feitos. Qual é o maior sinal que pode ser feito na igreja hoje? A coisa mais incrível que pode acontecer enquanto nós estivermos cultuando a Deus hoje. Um morto, inimigo de Deus, filho da ira, pela ação do Espírito, se tornar filho de Deus. Esse é o maior milagre, o maior sinal. Agora imagina 3.000 desses. Isso não é coisa pouca, gente. 3.000 pessoas naquele contexto, professando um Cristo que foi morto há poucos dias antes, que é considerado um fracassado para o mundo. Isso é totalmente contracultural. Isso é doido. E o pessoal de várias classes sociais vivendo junto, se misturando, se respeitando, fazendo questão de ir um na casa do outro, eles que não teriam nada em comum a não ser esse Jesus. Peraí, isso não é normal. Isso é muito doido. E o impacto disso é que todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, mas vai falar que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Algumas pessoas venderam, distribuíram aquilo que venderam de propriedades para suprir as necessidades. O pessoal encarnou a mensagem. Pôs a mão no bolso, envolveu tempo, envolveu agenda, envolveu logística para poder estar junto. Enquanto tem gente que hoje trabalha de segunda a sexta e eu tô cansado, porque o único dia que eu posso dormir até mais tarde é domingo, e eu também não venho no culto das 18 horas porque eu não quero saber. Mas eu sou crente, eu me defino como crente, eu não quero comunhão com vocês, eu não quero servir vocês, mas eu quero que me sirvam. Quando alguém morre da minha família, eu quero pastor lá, eu quero todo mundo orando por mim e me ajudando. Se eu ficar desempregado, eu quero ajuda. O que isso daqui tem a ver com o que eu estou falando? O que tem a ver o exemplo que eu estou falando com isso daqui? Nada. Ou isso não é igreja, ou o que eu estou falando não é viver igreja. Então a gente precisa ter uma convicção forte sobre o que é igreja. Onde nós partimos o pão junto aqui? Provavelmente isso é uma inferência ou uma referência, né? Clara, dependendo da sua leitura, a ceia. Se um membro não quer viver isso, o que a gente faz? Nada? Ignora? Chama os pastores? Dá na cara dele? E onde nos orienta a fazer isso? Mateus 18. Vai você que viu o pecado do seu irmão, fala com ele,
dá um tempinho, né, para ele se organizar, tal. Passou um tempinho, volta com mais 2 ou 3. Mas você não vai levar os inimigos dele também, né? Gente que você sabe que tem rixa. Leve pessoas que você sabe que são sábias, reconhecidas, gente de Deus. Não teve jeito, comunica a liderança da igreja, para que publicamente seja desdito. Foi dito no batismo e na entrada. Essa pessoa está entrando na igreja porque ela professa crer em Jesus Cristo. Quando a pessoa quer continuar no pecado, não quer saber, está com o coração duro, o que a igreja faz? Ela tira a mão. Ela diz, nós não podemos dizer que essa pessoa é cristã por causa disso e disso e disso. Então ela está sendo excluída da membresia. Não é dizer, essa pessoa não presta, sei lá, né? Pense aí no que você pensou. E por isso a gente vai acabar com ela. Não, essa pessoa vai ser tratada como um publicano, um gentil. E o que isso significa? Que a gente tem liberdade para matar os publicanos e gentios? Para acabar com a vida deles? Não. Essa pessoa demonstra ser alguém que precisa do evangelho. Ela volta para o estágio inicial. As interações vão ser em oração, em exortação, para que ela abrace o evangelho, para que ela se arrependa dos seus pecados e se volte para Cristo. E muitas pessoas são restauradas. E outras demonstram nunca ser cristãos. E vão pular de igreja em igreja toda a sua vida, porque não querem se submeter a ninguém. E vão achar muitas igrejas que vão acomodá-las, infelizmente. Então a gente precisa ouvir a pessoa, a gente precisa orar em todo o tempo, com ela, por ela, antes de falar com ela. A gente precisa perguntar o que aconteceu para a pessoa não querer viver, por que ela não está querendo viver isso. A gente precisa buscar entender o que está acontecendo com a pessoa. A gente precisa confrontar o pecado e apontar para a esperança de mudança, não só confrontar o pecado. Caso não exista arrependimento, aí a gente parte para esse processo de Mateus 18. Né? Beleza? A responsabilidade é sua, é minha, é de quem ver. Ou de quem não ver. Né? Se a pessoa se afastou, a gente não vai ver. Se você está vendo alguém que sumiu, liga, manda o WhatsApp, fala, e aí? Não é não, você sumiu, né? Tem coisa que tem que ter um tato, né? Tô sentindo sua falta e tal, no GP e tal, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Sabe? É valorizar a pessoa, não valorizar a ausência dela. Às vezes a gente valoriza a ausência da pessoa, ou o incômodo da ausência dela, não ela. Isso daqui está sendo dito para encorajar, valorizar a pessoa. Então acontece a salvação, a entrada na igreja através do batismo, a profissão de fé. É importante que a pessoa professe, que ela diga, eu creio, estou aqui porque eu quero, de livre e espontânea vontade, até que a morte nos separe. Brincadeira. Mas é importante que tenha esse nível de compromisso. E a continuidade na vida da igreja, que é comungar. O mesmo texto de Mateus 18, que todo mundo cita para os 3 passos, ele continua. E eu quero que você abra nesse texto, porque é muito importante você entender tudo o que eu disse sobre essa ótica. Mateus 18, versículo 15 a 20. Mas na verdade a gente vai pular o versículo 15, 16 e 17, que já foi dito, e vamos para o 18, 19 e 20. Vamos lá. Alguém lê aí em alto e bom som. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Até o 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Vamos lá para a gente encerrar. Esse versículo 20 não é desculpa para reunião de oração, ministério quando não vai ninguém. Aí todo mundo, porque onde estiverem 2 ou 3, né? Não é versículo desculpa para o descompromisso ou para o fracasso de um evento. Primeira coisa, exclui isso dessa cabeça.
O contexto todo aqui é de disciplina bíblica. Tá falando, vai você, vai mais 3, ou 2, ou 3. Leva para a igreja. Se ele se recusar, expõe o assunto à igreja. Se ele recusar a ouvir a igreja, considere-o como gentil publicano. Ponto. Novo parágrafo, vinculado ao que vem antes. Em verdade, lhe digo que tudo que ligarem na terra... Peraí. Tudo quem? A igreja, que foi dito no versículo anterior. A autoridade Deus deu para a igreja, para ligar e desligar. É muito sério. Deus deu autoridade para a igreja, para ligar e desligar pessoas. A igreja é a embaixada do reino de Deus. Se você vai numa embaixada... Quem aqui já foi para outro país? Levanta a mão, gente. Vamos lá, todo mundo vê. Aí, ó. O Rubens e o Oliver e o Joel. Você não pode mentir. Se ele foi, você foi também. Que eles foram juntos. Eu já fui para o Paraguai, mas eu era criança, então não vai. Não lembro, né? Na verdade fui, né? Um fato concreto. Aí, eles foram para outro país. Se você tem algum problema, onde você resolve o seu problema? Onde você está em solo nativo do seu país? Na embaixada. Lá você vai ouvir sua língua, comer sua comida, geralmente. Lá as pessoas vão te tratar como um cidadão. Lá você vai estar protegido. Pessoal que gosta de usar... igreja é hospital, igreja é hospital. Hospital não está na Bíblia, mas embaixada está. A igreja é embaixada. O que é embaixada? Significa nós somos de outro reino, um reino que está vindo, gente de outra nação, estrangeiros aqui, que se reúnem na embaixada que é a igreja, recebem alimento, instrução, cuidado, estão entre irmãos e voltam para um outro país, para um outro mundo, que é hostil, que é diferente. Só que diferente da questão da embaixada, a gente consegue incluir novas pessoas. Pessoas que antes eram inimigas. Então nenhuma analogia abarca tudo. Mas a questão da embaixada é que ela reconhece o cidadão. Ela não te torna cidadão. A igreja não te torna cristão, mas ela reconhece você como cristão. Ela reconhece os seus direitos como cristão. Então, quando a igreja liga e desliga, ela está reconhecendo aquilo que Deus fez. Disciplina pode ser mal feita? Injustamente? De maneira pecaminosa? Claro! Foi mal feita? Já? Várias vezes. Toda disciplina é mal feita? Não. Então a gente precisa entender. O erro não invalida tudo. E muitas vezes, muitos erros aconteceram. Talvez com você, talvez com alguém da sua família. Foi mal feito, não foi biblicamente. Talvez foi biblicamente, você ainda achou ruim e deu chilique. Aí é outra coisa. O fato é que, biblicamente, a igreja recebe a autoridade. Não é um grupinho de pessoas. É a igreja, a responsabilidade é da igreja. Que pode ter pessoas delegadas para tratar com o assunto mais diretamente. Mas a responsabilidade é de toda a igreja delegada a essas pessoas. Então o que concordarem, o que definirem sobre a terra, será confirmado no céu. Por quê? Porque vocês são representantes do reino de Deus. Então olha a responsabilidade da membresia de igreja, olha a responsabilidade que nós temos. A igreja reconhece o cristão, ela não transforma ninguém em cristão. Mas ela ajuda o cristão a agir como cristão, a entender o que é isso. E para a gente terminar, alguém lê aí, membresia da igreja, o que é? Lê aí, Joel, você não leu nada hoje? Ou leu? Não, então é hoje. A membresia da igreja é uma aliança de união entre uma igreja específica e um crente. Uma aliança que consiste na confirmação que a igreja faz da profissão de fé no Evangelho por parte do crente, na promessa da igreja de oferecer supervisão ao crente, na promessa do crente de se reunir com a igreja e de se submeter à sua supervisão. É uma aliança, não é um contrato, não é
um coleguismo, é uma aliança. Aliança é um termo bíblico forte. Inclusive é o nome da nossa igreja, Nova Aliança. Nova Aliança no sangue de Cristo. Toda vez que eu falo, eu uso essa analogia porque é muito propício, né? Antes de sermos qualquer coisa, nós estamos aliançados com Cristo. E Jesus não quebra a sua aliança com o seu povo. Mas nós somos aliançados como igreja quando nós nos tornamos membros. A aliança significa o quê? Ela não tem fim. Ela é única. Ela não se parte. Então, quando nós temos uma aliança, nós amamos, nós nos comprometemos. Nós não precisamos ser agradados o tempo todo, mas nós temos aquele compromisso de cuidado, de compromisso com os projetos, compromisso é ótimo, né? Compromisso de cuidado, compromisso com os projetos, com a visão, e há espaço para discordar, falar, fazer ponderações, mas é uma aliança. E aquilo que a gente já falou, de confirmação, de supervisão, de frequência, se reunir com a igreja. Não despreze o privilégio de se reunir. Coisa mais importante que você tem para fazer no domingo é se reunir com o povo de Deus, se você é crente. O aniversário, o futebol, o almoço, é tudo secundário. Essa é a visão que nós temos que ter. A gente às vezes é incoerente com ela? É. Mas tem que estar claro, o seu dia de descanso, que é o domingo, né? Majoritariamente é o domingo para nós. Não significa pôr as pernas para o ar e não fazer nada. É descanso no Senhor. É um descanso da alma. E você só encontra descanso não é não fazendo nada. Você só encontra descanso em Cristo, debaixo das ordenanças, cultuando e adorando. Então inclua como prioridade cultuar, estar com os irmãos, a menos que não seja possível mesmo. Mas entenda que a sua presença é parte do seu compromisso. Tudo começa com a sua presença. Estar aqui hoje é um privilégio e é um compromisso para todos os membros da igreja. A gente precisa transferir essa responsabilidade que nós estamos aprendendo para as outras pessoas, sabe? Difundir isso. Estar aqui é o seu compromisso. O ministério que você faz parte é o seu compromisso. Celebração coletiva é o compromisso de todos. Ministério você escolhe. Ação, tarefa você escolhe. GP você escolhe, onde é mais perto e tal. Mas a partir do momento que você se comprometeu, você não escolhe. Você participa, você se envolve. E a celebração coletiva tá aí. Todo domingo, às 10, às 18, o seu compromisso primário é esse. Ninguém precisa ficar debatendo comigo e com você para nos convencer disso. Não deveria ser necessário, porque o nosso compromisso é esse. Você é crente? Você está aliançado com essa igreja? Você se submete ao evangelho junto com essa igreja? Então essa igreja confirma e supervisiona. Esteja presente, se interesse pelos assuntos da igreja. Leia o boletim, preste atenção nos avisos, ore pelos pedidos de oração. Não acha que a igreja é sobre o que você faz para Deus cuidar de você. A igreja é sobre a família dele. E quando nós começarmos a entender e a viver isso, a gente vai influenciar a nossa família e a gente vai influenciar os outros que estão ao nosso redor. E aí a gente vai viver coisas diferentes, como uma comunhão mais íntima, como chorar com os que choram com mais frequência, se alegrar com os que se alegram, e ver Deus acrescentando dia a dia aqueles que forem sendo salvos. Beleza? Deus abençoe.